Olá! Vamos dar início a mais um dia de estudos. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido e amado Senhor Jesus, é com muita alegria que em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Olá, amigos! Mais uma vez estamos aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. A nossa casa que tem os seus trabalhos doutrinários sempre acontecendo às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. E, claro, o nosso grupo de estudos, que às quartas-feiras, às 19 horas, sempre aqui nesse formato e também de forma presencial na nossa casa. Então, quem estiver passando por perto, tanto na segunda quanto na quarta-feira, quiser conhecer a casa, serão muito bem-vindos. Toda segunda são as nossas reuniões públicas ou reuniões doutrinárias. Nós sempre temos um tema central para cada mês e a cada segunda-feira temas correlacionados a esse tema central. Então, será um prazer ter vocês aqui conosco. Quem estiver passando por perto, sintam-se convidados. E na quarta-feira também, sempre às 19 horas, o grupo se reúne e também estuda as mesmas perguntas que nós estudamos aqui nesse formato. Ok? Então vamos lá? Vamos estudar? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós somos o grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. E nós estamos estudando no momento, né, um dos livros das obras básicas, ou o primeiro livro, né, que é a espinha dorsal de onde os outros 4 livros surgiram. Nós estamos estudando o livro dos Espíritos. Esse livro que é dividido em 4 partes, ou 4 livros, e nós estamos no livro segundo, ou na parte segunda do livro dos Espíritos, cujo título é Do Mundo Espírita ou dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 7º, que trata do retorno à vida corporal, e nós chegamos na semana anterior até a pergunta número 354. E hoje nós vamos seguir com Kardec na pergunta 355 aos Espíritos, quando ele diz: deixa eu falar aqui uma coisa que eu sempre falo e que é importante. A leitura que eu faço aqui com vocês do Livro dos Espíritos é da tradução de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, e de casa vocês acompanham com a tradução que vocês tiverem, ok? Então vamos lá? Pergunta número 355. Como indica a ciência crianças que desde o ventre da mãe não têm possibilidades de viver? Com que finalidade isso ocorre? Ou seja, Kardec está perguntando, a ciência hoje, na época dele e hoje mais ainda, já consegue perceber quando aquela criança que está se desenvolvendo, aquele corpo que está sendo gerado, tem alguma
algum problema, alguma dificuldade, e que não existe, assim, possibilidade deste feto, desta criança que está se desenvolvendo, conseguir sobreviver por alguma alteração congênita, por alguma anormalidade no desenvolvimento. Já se prevê que não existem possibilidades de que ao nascer essa criança consiga sobreviver, que ela tenha possibilidade de ter uma vida, de se desenvolver. Então Kardec pergunta: qual a finalidade disso? De ter um corpo se desenvolvendo ali e, ao nascer, não ter condições dessa vida continuar existindo. Kardec pergunta: para que isso? Qual a finalidade? Qual o objetivo disso? Resposta dos espíritos: isso acontece com muita frequência. Deus o permite como prova, seja para os pais, seja para o espírito destinado a encarnar. Então, o que é que os espíritos estão dizendo? Houve um planejamento para que esse corpo que está se desenvolvendo, que está ligado a partir da concepção a um espírito que utilizaria este corpo, só que isso não vai se concretizar. O objetivo é uma prova, uma experiência que tanto pode ser para os pais que vão passar pela experiência de todo esse desejo frustrado, dessa espera do nascimento de um filho, e isso não se concretizar. Então, uma experiência que esses pais têm de passar, de lidar com essa perda, quanto para o espírito que estava destinado a reencarnar, que também toda uma expectativa, toda uma vontade, né? E de repente isso não acontecer, né? Porque da história de cada um, porque nós somos singulares, a depender da necessidade de aprendizado de cada um. Essas provas ou experiências, elas se formatam. Então, experiências para os pais que configuraram a partir de suas experiências anteriores, de suas escolhas, e que configuraram a necessidade de uma experiência desta forma, desta maneira. Ou o espírito também, né, que vê todo o seu planejamento, tudo que ele organizou para que houvesse esse retorno, tudo que foi planejado, todos os planos que foram feitos, e isso não se configurar. Também uma experiência necessária para o espírito. Por que necessária? Porque toda a experiência que nós vivenciamos, ela tem a ver com os nossos processos internos. Diz respeito ao nosso ser, à individualidade que nós somos, a necessidade de aprendizado que será
a melhor experiência para nós, enquanto espíritos imortais, nesse processo de educação, nesse desenvolvimento espiritual que o espírito está inserido, onde ele está inserido, né? Na sua história existe um desenvolvimento, uma jornada, uma trajetória, saindo de simples e ignorante à plenitude, que perpassa por experiências. E essas experiências, como elas se darão, ou seja, como serão essas provas, que nada mais são do que experiências de aprendizado, diz respeito ao processo de cada ser, à história individual de cada ser, de como até ali ele já caminhou, as escolhas que foram feitas e que resultaram numa necessidade de aprendizado desta forma que é singular para cada um. Então, quando essa criança que está sendo gerada não há possibilidade de viver e que ao nascer essa vida não continua, a finalidade disso é uma experiência, uma prova que pode ser tanto para os pais quanto do espírito que estaria destinado àquele corpo que está sendo formado. Isso foi a pergunta número 355. Lembrando que nós estamos no capítulo 7º e o item que nós estamos estudando no momento é o item que trata da união da alma e do corpo, ou seja, do processo de união do espírito ao novo corpo que está sendo formado, que servirá de instrumento de aprendizado para o espírito. Então, prosseguindo, nós vamos à pergunta número 356. Há crianças natimortas que não foram destinadas à encarnação de um espírito? Essa é a pergunta que Kardec fez, né? E crianças natimortas, a definição, né, é que o feto, a morte do feto a partir da 20ª semana de gestação. Então, o termo natimorto é diferente de aborto espontâneo, porque ele ocorre, o aborto espontâneo, antes de 20 semanas de gestação. Quando passa esse período, a partir da 20ª semana, é considerado um espírito natimorto, ou seja, o feto morre antes de nascer. Então, Kardec pergunta: esse feto, essa criança que já morre antes de nascer, há crianças natimortas, ou seja, esse feto, esse corpo que estava se formando, há crianças natimortas que não foram destinadas à encarnação de um espírito, ou seja, aquele corpo se formou e não vingou, como a gente costuma dizer, né? Esse feto morreu antes do nascimento, mas só que em nenhum momento da formação, lá desde o momento da concepção, como nós vimos nas perguntas, na resposta dada pelos espíritos, nas perguntas anteriores, que não tinha nenhum espírito que na concepção se uniu àquele corpo. Então, não teria nenhum espírito que se uniu quando houve a formação daquele feto, daquele corpo, para que
a partir do nascimento houvesse um espírito, ou seja, foi uma gestação que aconteceu, mas não tem nenhum espírito que vai estar ligado àquilo. Então, ninguém vai reencarnar naquele momento através daquele corpo que está se formando. Essa é a pergunta de Kardec. Se há crianças natimortas que não foram destinadas à encarnação de um espírito. Ou seja, quando começou a se formar aquele corpo, não tinha nenhum espírito que iria se unir a ele para que no desenvolvimento e a partir do nascimento o espírito utilizasse aquele corpo. Acontece isso? Existe isso? Isso é possível? É isso que Kardec está perguntando. Resposta dos espíritos. Sim, há as que jamais tiveram um espírito destinado aos seus corpos. Nada deveria cumprir-se para elas. É somente pelos pais que essa criança nasce. Ou seja, não são todas as crianças natimortas, mas tem algumas que em nenhum momento houve espírito que seria destinado a esse corpo que está sendo formado. Já se sabe neste planejamento que nada deve cumprir-se para esse corpo que está se formando. É somente pelos pais que essa criança nasce. Então, é uma gestação que se forma um corpo que está sendo gerado, mas que não vai ter nenhum espírito vinculado, nenhum ser vai utilizar aquele corpo. Essa gestação acontece apenas para o processo de aprendizado e história dos pais. É somente pelos pais que essa criança nasce. Nessa pergunta 356, Kardec faz um complemento, na verdade dois, que é a 356A e a 356B. Na 356A, ele vai dizer: um ser dessa natureza pode chegar ao termo de sua gestação, ou seja, esse corpo que não tem nenhum espírito vinculado, nenhum espírito que esteja ligado a este corpo, pode chegar até o término da gestação, esse corpo se desenvolver durante os 9 meses da gestação e chegar ao termo, chegar até a nascer, chegar ao termo, chegar ao fim da gestação. E o fim da gestação é com o nascimento. Então, Kardec quer saber, pode essa gravidez se desenvolver toda e esse feto, essa criança que foi ali gerada, esse corpo de criança, chegar a nascer? Os espíritos dizem, por vezes sim, mas não vai sobreviver, não sobrevive. E na pergunta 356B, ele continua: então, toda criança que sobrevive tem, portanto, um espírito encarnado? Então, se o corpo pode ser gerado de forma biológica, ocorrer o desenvolvimento biológico e formar um corpo, este corpo pode nascer, mas se não tiver um espírito vinculado a ele, ele não sobrevive. Então, na 355B, Kardec diz: então, toda criança que sobrevive tem, portanto, necessariamente um espírito ali, ligado a ele, encarnado? Resposta dos espíritos: o que ela seria sem o espírito? Não seria um ser humano. Então, a vida acontece, esse corpo
sobrevive e continua a existir, tem um espírito que está ali ocupando esse corpo, utilizando este corpo. Não existe corpo que tenha uma vida se desenvolvendo sem um espírito que esteja vinculado, utilizando este corpo que é a vestimenta do espírito. Pode acontecer de se formar um corpo, ter toda uma gestação e até ter termo a essa gestação, ou seja, haver o nascimento. Mas se não tiver um espírito vinculado, o corpo não sobrevive. É necessário que o espírito anime a matéria para que a vida aconteça. E o corpo físico é matéria. E se não tiver um espírito que anime essa matéria, esse corpo não sobrevive. Sobreviveu, tem um ser ali inteligente que utiliza esse corpo como uma ferramenta, como uma vestimenta. Utiliza-se desse corpo para animar esta matéria que vai representá-lo nessa dimensão material que nós estamos. Então, se sobrevive, um espírito está vinculado a esse. Ok, meus amores? Muita coisa aqui para a gente refletir, né? Isso mexe, inclusive, com a emoção, isso mexe com os nossos, como assim, né? Experiência para os pais, e a gente diz, puxa, mas ter todo aquele movimento, ter todo aquele desejo e ver isso frustrado. Então, a gente, a princípio, vê isso como algo, né, tão difícil até de aceitar. Mas nós temos que lembrar que nós somos espíritos imortais e que nós somos herdeiros das nossas escolhas, das escolhas que fizemos em experiências anteriores, nessa nossa jornada enquanto espírito imortal, e que nós podemos escolher o que quisermos fazer no exercício do livre-arbítrio, mas que nós seremos herdeiros das nossas escolhas. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, todas as experiências que nós vivenciamos, elas são resultado das nossas escolhas, de como nós atuamos enquanto espírito. E com esse resultado, nós vamos conviver num processo de aprendizado constante, mas lembrando sempre que somos seres imortais e que toda experiência é de aprendizado e que é um retorno de um ir e vir em diferentes dimensões, dando continuidade ao aprendizado, à ampliação de consciência do espírito imortal que nós somos. Ok, meus amores? Então, nós vamos ficar aqui na pergunta número 356B. E na semana que vem, sempre às quartas-feiras, às 19 horas, como nós estamos sempre juntos, estudando, nós daremos prosseguimento à pergunta número 357 do capítulo 7º do Livro dos Espíritos, do item União da Alma e do Corpo, ou seja, união do espírito com o corpo físico que ele irá utilizar. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de
reflexão e aprendizado. Que o teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem.